Olá, boa noite a todos. Caros irmãos e caras irmãs, mesmo nos dias atuais, apesar de todo o avanço científico e filosófico, muitos veem Deus como um gênio, com poderes mágicos maravilhosos, um mordomo extremamente fiel, que permanece eternamente à disposição do homem para satisfazer seus caprichos mediante troca pura e simples por óbulos, promessas, cultos e glorificações diversas. Dito em outras palavras, concebem Deus com a forma humana, com todas as qualidades, os vícios, os defeitos, as paixões e os sentimentos do homem. Acreditam que Deus, infinitamente sábio, é capaz de derrogar suas próprias leis naturais a fim de atender os pedidos humanos, satisfazendo suas solicitações, na maioria das vezes pueris, sem necessidade, sem lógica e distantes do amor e da justiça. E passam pelo mundo guiados por essas concepções mitológicas e primitivas, acreditando na existência de paraísos eternos, que poderão desfrutar se forem os escolhidos de Deus. Situação que pode ser obtida cumprindo-se as recomendações religiosas. Essa situação explica a grande variedade de crenças e religiões, cada uma com suas concepções, rituais e prescrições particulares. A grande maioria delas incapazes de suportar a mais simples análise lógica. O Espiritismo não dá explicação acerca da natureza de Deus, apenas afirma que ao homem falta um sentido para compreendê-lo. Revela que Deus é o princípio das causas, ou seja, das leis que governam tudo o que existe no universo. Todavia, a sua essência, sua forma, sua maneira de agir são aspectos que o homem não tem condições de imaginar, perceber e discernir, porque estão fora do seu alcance. Falta-lhe um sentido para detectar isso. Para a doutrina espírita, Deus deixa de ter aquele conceito mitológico, dogmático, que lhe atribui caracteres antropomórficos. É único, mas não se lhe pode dar atributos a não ser sua existência, concebida pelas evidências que a natureza proporciona, e mais alguns decorrentes da extensão e qualidade de sua atuação, que se apresenta infinita e amorosa. Deus é o Criador de tudo que existe, porque tudo está subordinado a leis, e Deus é a fonte principal, a fonte primordial de todas as leis que governam o universo. Todavia, não se conhece a origem das coisas e da criação, conceito este que contrasta com a versão bíblica, a qual estabelece o instante e a duração da criação a partir do nada. A doutrina espírita rejeita a possibilidade de criação de qualquer coisa a partir do nada e esclarece que estas questões estão fora do alcance humano, devido às limitações impostas pelo seu grau de evolução. Na verdade, quase todos nós acreditamos em Deus, mas não sabemos como Ele é e onde está. Cada vez que tentamos imaginar a Deus, os nossos pensamentos se confundem. Não encontramos explicações para a razão da vida, do homem, do mundo, das preocupações comuns. Não conseguimos formar nenhum conceito preciso. Tudo se apresenta sem nexo, sem razão de ser. Desaparecem as preocupações mais comezinhas de nosso viver. Com exceção dos ateus, existe dentro de nós algo que nos dá a certeza de que Deus existe, que foi Ele quem criou o universo e tudo que nele existe, e de que é Ele que cuida de todos nós e em todos os momentos. Embora não consigamos fazer uma ideia de Deus,
conhecemos muitas de suas qualidades, tais como bom, justo, amoroso e todas as demais qualidades nobres que possamos imaginar. Mas quando falamos de Deus, que Ele é bom, que Ele é justo, não temos condições para medir a sua bondade e a sua justiça. Pois sempre que imaginamos alguém muito bom, Deus é sempre muito melhor que esse alguém. Do mesmo modo que quando pensamos em uma pessoa extremamente justa, verificamos que Deus é muito mais justo que ela. Dessa maneira, chegamos a uma conclusão. Ou seja, as qualidades de Deus são infinitas. Portanto, não podem ser medidas por nós, que somos pequenos e limitados. Quando nos referimos ao infinito, falamos de alguma coisa que não podemos ver nem seu início e nem seu fim. Por exemplo, os números, sempre que imaginamos um número muito grande, sempre existe outro maior que ele. Do mesmo jeito, quando imaginamos um número muito pequeno, sempre existe um número menor que ele. Isto porque o conjunto dos números naturais é infinito. Em nosso mundo, quando falamos de bondade e amor, sempre nos lembramos das mães e dos pais, que de uma maneira geral, em seu comportamento, mostram um amor e uma bondade enorme por seus filhos. Quando falamos de alguém que beneficiou muito a outro, sempre dizemos que essa pessoa ajudou o outro como se fosse seu pai. Quando queremos medir o amor de uma pessoa por outra, falamos que ela ama como se fosse sua própria mãe. Mas o amor e a bondade dos melhores pais e das melhores mães deste mundo representam uma gota de água perto do mar, quando os comparamos com o amor de Deus. Constatamos então que ninguém existe neste mundo que tenha qualidades maiores que as de Deus, ou melhor, nem se aproximam do tamanho das qualidades de nosso Pai Criador. É por isso que dizemos que Deus é infinitamente sábio, bom, justo e misericordioso. É por isso que a doutrina espírita nos revela que o homem não pode conceber a Deus, porque ainda não desenvolveu o sentido capaz de lhe dar essas percepções. As mais belas e precisas noções que temos sobre Deus são aquelas que Jesus nos revelou através da oração Pai Nosso. Na lição 77 do livro Pão Nosso, Emmanuel nos recomenda que Deus seja para todos nós o princípio e a finalidade de nossas vidas. É necessário unir nossos esforços diários aos propósitos amorosos e justos do Pai, para que a nossa passagem pela reencarnação não seja inútil e muito menos prejudicial ao equilíbrio da vida. Verifiquemos como tem sido nossa atuação nesta vida. Qual é a qualidade de nossa contribuição para a obra do Pai neste mundo? Fique em paz e que o Senhor nos abençoe. Até a próxima.